Bom, eu poderia falar mais muito De um tempo monte de sobre coisa. áreas de pesquisa, tá? Uma área de pesquisa que eu estou desenvolvendo agora com um pesquisador aqui é para a gente simular a formação de uma estrela, né? Essa formação de estrela, ela, quando a radiação cósmica chega ali, ela deixa parte da sua energia. E essa energia, ela poderia converter aquele material que vai formar a estrela em matéria orgânica. Então, isso é maravilhoso, né? Porque Nossa, cara. nessa pesquisa a gente está começando a andar para fazer estudo de probabilidade de produção de matéria orgânica espontaneamente no universo. E a matéria orgânica, para quem não sabe, é o tijolo da vida, né? É o que vai dar origem à vida, né? Não existe Sim. vida como nós conhecemos sem a matéria orgânica. Então, podemos dizer que a nossa evolução veio das partículas do universo. De fato, nós somos o que, né? Um conjunto de sistemas. Esses sistemas têm as células. Essas células têm subsistemas lá dentro que já é um mundo, né? A célula também é um mundo e cada organela dentro da célula você tem é, moléculas, né? Um conjunto de moléculas. Essas moléculas são compostas de átomos. Esses átomos são produzidos aonde? Em estrelas, né? O ferro que está correndo no seu sangue, que tem, né, hemoglobina, possui ferro, ela foi originada em estrelas. Tá? Isso tem um museu ali em São Paulo que é o Catavento, né, se eu não me engano. E lá tem uma, já que você entra lá, tem uma pedra, né? Parece uma pedra assim. Na verdade, é um objeto que veio do espaço e caiu na Terra e eles colocaram ali já na entrada. E você pode tocar nele. Que louco, cara. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de ir lá visitar, né, quando puder. E quando você toca nele, se você não é, tá, talvez não seja o ideal, né, mas ali tem ferro nele. Se você pudesse passar a mão nele para sentir o sabor, mas eu não vou, né, falar para vocês fazerem isso, né, ainda mais em época de coronavírus, né. Por favor, não façam isso. Mas se pudesse, tá? Se pudesse, vocês iam perceber um gostinho parecido com aquele gostinho de sangue, né? Sabe? Fígado de boi? Não, é um gostinho marcante, mas essa marcação também, parte dela é por causa do ferro que existe, né? Ali, não. E, e, e daí eu quero dizer, da onde surgiu esse ferro? Ele surgiu de estrelas, né? Faz parte do processo. Dentro da estrela é um forno que vai produzindo Um monte de átomos, coisa. É. um monte de coisa. Ele converte hidrogênio em hélio e assim por diante, e até chegar nos núcleos mais pesados, né? E nós somos compostos de carbono, nitrogênio, enfim, oxigênio. E tudo isso veio de estrelas. Então nós somos uma forma do que o universo encontrou, né, para estudar ele próprio, né? São coisas que a gente não se preocupa, né? No nosso dia a dia, tipo assim. Mas são informações que mudam, né, a cabeça das pessoas, eu acho. Sim, muda, né? Começa a perceber que é, a importância do conhecimento, né? Bom, conhecimento e como construir, né? A gente não consegue ter uma sociedade soberana se a gente não tem conhecimento, né? Não existe essa possibilidade. A gente tem que ter conhecimento em várias áreas. A gente tem que ter também cultura, né? As pessoas terem um olhar para as outras áreas, né? Não só para a ciência, como para todas as outras áreas, né, Daniel? Por Sim. exemplo, a música, a poesia, a pintura, porque essa é uma forma que a gente vai
mostrando, né, o mundo das pessoas, né? E isso amplia muito aprofunda muito o nosso conhecimento como um ser civilizado, né? Acho que a arte gera sensibilidade nas pessoas, né? Gera sensibilidade. Uma coisa que eu não acho legal, né, que as pessoas acham que cientista é muito frio e não liga, enfim, é quase que um ser frio que não liga para a arte, mas muito pelo contrário, tá? Eu trabalho com ciência e grande parte dos meus amigos, os meus colegas aqui são cientistas e todos são muito ligados à arte, tá? E, e, e todos, é, a, a ciência, assim como a arte, a gente busca nela uma profunda motivação. É uma forma de apreciar melhor, degustar melhor o nosso universo, o nosso mundo onde a gente vive, né? Então, a, a ciência ela cria também uma forma da gente entender as coisas que causa uma profundidade muito maior. Se você olha para uma planta, você vai admirar a beleza da planta, porque ela possui uma estética, uma configuração de cores que agrada a gente, né? Isso é natural, né? Mas se você entender todo o processo envolvido ali, a organização molecular, o processo de fotossíntese, a, o como se dá ali o balanço energético daquilo, o papel daquilo na natureza e o como que ela vai atrair uma abelha para ajudar ela a se proliferar mais ainda, isso traz mais beleza naquilo, né? É, Traz, no meu entender, mais sei lá, uma coisa mais admirável ainda, né? O ser humano está perturbando muito esse equilíbrio em vários aspectos, né? Existem estudos mostrando a parte de mudança climática, enfim, que isso com certeza é algo extremamente preocupante, né, no futuro, porque talvez a próxima geração aí vai sentir muito o peso disso, né? Então é muito preocupante. Assim como uma pandemia é preocupante, né? E existem outras coisas que a natureza perturbando esse equilíbrio, a gente pode colher consequências bastante dramáticas no futuro, né? Então a ciência está aí também para alertar as pessoas. Olha, existe um perigo. Se continuar assim, não vai ser legal, tá? Então, por exemplo, já não é muito minha área, também não vou entrar a fundo nisso, mas o coronavírus já existia artigos científicos, já é algo bastante conhecido, né? E esses artigos mostram já que era um potencial risco aí para os seres humanos, né? Então, os cientistas eles usam conhecimento para alertar as pessoas também. A questão é que se você não dá ouvidos, uma hora aquilo pode virar um risco, uma ameaça real, né? Deixar de ser um risco só e virar uma ameaça real. sim. Então, muitas áreas da ciência, as pessoas trabalham para mostrar, olha, se você fazer isso, vai acontecer isso. Eu estou mostrando aqui, é lógica, entendeu? É A mais B, foi provado, a gente por diferentes métodos, chegou nessa mesma conclusão. Agora cabe a vocês a tomarem o cuidado, né? Então, Sim. Tem um então vídeo, cara, eu não sei se é o Bill Gates falando sobre pandemia, alguma coisa, isso de alguns anos atrás, uhum, tá? Então, como é que o mundo ia tentar resolver um problema desse? Então, como você sim, falou, tipo, já, já era algo previsto. já é algo. Mas acho que ninguém ligou muito pra isso aí não, né? É, Por isso que tá na situação que tá hoje. é, por exemplo, existem outros vírus que podem causar danos também mundiais, né? E tem que ser
monitorados e levados a sério, né? A ciência já está mostrando que O existe outros HIV, potenciais. né? O HIV, né? Uhum. Podemos dizer É, que é um deles. sim. Existem outros também com uma disseminação alta, né? O HIV virou algo assim constante no mundo, né? Ele não conseguiu erradicar ele e parece que não vamos conseguir, né? Tudo indica, pelo menos a curto e médio prazo, acho que parece que não vai acontecer isso. Mas temos que ter cuidado para não começar a aparecer outros vírus, né? Sim. E como que a gente tem esse cuidado? Começa a escutar os especialistas, quem trabalha com essas coisas, né? Que existem grupos enormes, pessoas que estão dedicando a vida estudando essas coisas, né? E a, a gente tem que seguir e aprender a dar ouvidos a essas pessoas, os cientistas, né? Sim, tem que respeitar esse trabalho, que é um trabalho muito complexo, né? É muito complexo. Nada na ciência, nada é simples, nada é direto. As conexões não são simples e diretas. Isso, quando é simples e direto, a gente desconfia. Opa, será que é só isso, né? Vamos lá. As engrenagens são muito complexas, né? Então, tudo tem que tomar muito cuidado, assim, né? Mesmo na minha área, né? Mesmo quando, vamos supor, eu vou fazer um cálculo e são tantas variáveis, é tanta coisa ali que eu preciso testar constantemente se não tem algum erro, alguma coisa, que é realmente um trabalho exaustivo. E eu não posso chegar e falar, ó, do ponto A até o ponto B, essa reta aqui. Não, não, às vezes a coisa é muito além disso, tá? Muito Sim. mais complexo que isso. Falando em cálculo, mal, como é que funciona, né? Você falou, eu tô aqui, tô falando com vocês e tal. Enquanto isso, tô rodando um cálculo. Uhum. Explica pro pessoal o que é esse rodar esse cálculo. É uma, sei lá, uma fórmula que você tem que fica em algum lugar? Como é que funciona? Bom, primeiro, é mais ou menos assim que funciona. Nós temos um problema, a gente precisa calcular, por exemplo, como essa radiação cósmica cruza a nossa atmosfera. Tá? Esse é um exemplo. Como que a gente faz isso? A gente escreve uma rotina pesada de simulações que depende de modelos de física nuclear, depende de... Porque essas partículas, quando ela interage com os átomos da atmosfera, ela fragmenta, causa uma reação nuclear. E nessa rotina de simulação, a gente tem que descrever que modelo a gente vai usar, que faixa de energia, o que a gente vai desprezar, que pode ser desprezado e só ocuparia tempo de computador. Então a gente tem que escrever essa simulação. Uma vez feito isso, que é um trabalho bastante longo, né? O que eu faço é o seguinte: temos computadores aqui no Instituto e em outros lugares, por exemplo, na Universidade de Sevilha. Eu entro nesses computadores, eu tenho acesso de qualquer lugar, tá? Através do meu notebook aqui de casa, ou até mesmo do meu celular, eu instalei um aplicativo, eu posso entrar nesses computadores. Legal. E lá eu coloco o meu programa, o programa que eu escrevi, da rotina de cálculos que o computador precisa fazer. Então, eu passo para o computador as instruções que ele precisa seguir. Quem desenvolveu as instruções foi eu, mas aí o computador que vai executar essas instruções. Eu deixo lá, só que são cálculos muito longos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, dependendo do cálculo da simulação, pode-se levar mais de uma semana para um computador com 600 núcleos conseguir acabar. 600 núcleos. Isso. Esse computador que a gente usa de 600 núcleos é da Universidade de Sevilha e
tem 1,5 TB de RAM, né? É um computador, é um cluster, na verdade, né? Bastante potente aí. Aqui no ITA temos outros computadores, né? Nossa. E esses computadores ficam trabalhando full, né? Eu ponho lá para calcular 100% e mesmo assim demora semanas, às vezes, ou até meses, né, para acabar, né? Alguns cálculos, algumas simulações, desculpa, elas são mais curtas, né? Pode levar alguns dias, mas essas podem demorar muito mais, dependendo da complexidade do problema que a gente for trabalhar. Então, eu estar aqui conversando, né, com vocês, ou com você aí, né, Daniel, Sim. não significa que meus cálculos estão parados, eles estão trabalhando lá desde sábado passado, quando eu disparei eles, né? E o computador fica lá, tipo, fazendo várias simulações Isso. dentro desses códigos que você escreveu para que ele vá testando o que possa estar acontecendo. Ele vai não, ele vai calcular, estimar coisas que eu quero. Então, fica lá rodando, entendeu? E bom, aí quando acaba essas simulações, né, não é assim, eu entro no computador, pego um gráfico bonito ou um número, porque não é um programa que eu escrevi, né, não é um negócio que tem pronto, então é tudo artesanal, aí eu tenho que escrever uma outra rotina de um outro programa, né, fazer uma subrotina ali para extrair valores de interesse. Depois eu preciso pegar esses números, trabalhar com eles, até chegar em algo que eu consigo, por exemplo, comparar com um dado experimental. Então, eu faço a simulação da radiação cósmica na atmosfera. Acabando essa simulação, depois de trabalhar muito com os números, eu chego em grandezas que eu consigo comparar com experimentos, né? Entendi. E esses experimentos são feitos em montanhas ou em voos, que a gente faz também, né? Então, uma vez eu validando todo esse ferramental, eu consigo simular a radiação cósmica na Terra, em qualquer ponto do globo, né? Considerando o Sol, a atividade do Sol, por exemplo. Então é fantástico, né? Você não precisa ficar medindo no planeta Terra inteiro. Você, no seu computador, você calcula, né? O que é muito mais barato e viável, né? Muito mais rápido também. Senão, tipo assim, você teria que viajar para vários pontos do planeta para fazer testes e simulações. Isso. Independente do clima, se está chovendo, se está ventando. Se Isso. deu um raio ali que... Aí o que a gente faz? A gente pega algumas medidas em pontos estratégicos, vamos dizer assim, fazemos simulações e vamos comparar de forma exaustiva. Aí quando a gente vê, essa simulação ela está funcionando legal, agora está batendo com o experimento, está afinado. Agora a gente pode usar a simulação com um grau de confiança muito alto, né? Então, só que esse trabalho é um trabalho de muitos anos, né? No meu doutorado eu fiz isso, uma grande parte desse trabalho eu fiz no meu doutorado. Bom, a gente não falou, né? Mas o doutorado a gente não chegou no doutorado ainda. Tudo isso foi no mestrado. A entrevista vai durar um mês. Cara, a gente tá no mestrado ainda, viu? Ainda falta o doutorado. A gente tá na primeira semana do mestrado ainda. Não, o doutorado é só, de forma breve, no mundo acadêmico seria uma continuação mais ou menos do mestrado, né? Só que no doutorado nós temos que fazer menos disciplinas que no mestrado e ali temos mais tempo para pesquisa. Então, no doutorado você tem que desenvolver algo novo, algo que não foi feito ainda, algo inédito, né? Então, no mestrado, a gente, mais ou menos assim, a gente cria alguma maturidade para propor algo no doutorado. E no doutorado você atacar algo
para chegar com algo que nunca foi feito antes, né? O doutorado é um questionamento particular seu, então. Tipo, isso aqui nunca foi feito e quero testar isso. Seria isso ou É, não? seria, vamos dizer assim, uma contribuição sua com algo inédito, né? E o doutorado ele é mais longo, né? Ele aqui no Brasil, em geral, né, o tempo de doutorados é 4 anos, né? Sim. São 4 anos. Então é um tempo bastante longo, assim. Bastante não, porque para quem trabalha com pesquisa sabe que isso passa realmente muito rápido, às vezes acaba que é curto esse prazo, mas você tem que propor algo novo, um projeto. Ó, eu quero desenvolver um cálculo que vai fazer isso, isso, isso. Na literatura internacional, se fizeram dessa forma, dessa, mas não fizeram isso aqui. E isso aqui vai ser importante para isso. Tá? Então você tem que justificar, você tem que propor algo. Isso que é o defender a tese. Aí você vai chegar, né, com esse algo novo, aí você vai defender a tese. Defender a tese é você vai mostrar os seus resultados e a sua tese vai ser entregue para uma banca de avaliadores. Todos esses avaliadores são doutores e eles têm que ter uma fração desses avaliadores que são de fora da sua instituição e uma fração pode ser de dentro da sua instituição. Então, eles vão avaliar o seu trabalho e vão julgar se você está apto a receber o título de doutor ou não, né? E se não tiver, pode conter ressalva. Aliás, se puder, tem títulos que são com ressalva, então ele tem que fazer mais algumas coisas, ou pode ser negado, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí você recebe. Você acabou o doutorado, concluiu isso, entregou a tese corrigida e atingiu, né, satisfez todos os requisitos que tem proficiência em inglês também, tem outras coisas, artigo publicado em revista internacional. Aí isso varia de lugar a lugar, né, mais ou menos. Aí, quando acabar tudo isso, aí você virou um doutor em alguma área, né? Aí sim dá pra chamar de doutor. Aí é o doutor. Cara, Então é longo, porque são 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. E se você seguir direto, tudo um seguido do outro, são 10 anos, né? isso se não repetir de ano. Isso não repetir de ano. É um caminho longo, mas assim, para quem não é algo assim, é algo que, ó, eu não, para mim é ruim falar porque assim, eu gosto muito disso, então é uma felicidade, né, estar no mundo acadêmico, né, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, né, eu não me vejo fazendo outra coisa. Tá, é gratificante. Eu como amigo, como eu disse, eu acompanhei praticamente essa trajetória de longe, mas acompanhei quando, né, quando você entrou pra faculdade, né, pra universidade, eu tava lá e Tem foto né, sua tem lá, foto né? disso e assim, pra mim é uma alegria muito grande, cara, né, são 10 anos aí de estudo e né, mais, né, se a gente for contar ensino médio. Tem é bastante tempo dedicado, né? Não é fácil, não. A gente abre mão de muita coisa, às vezes, né? De tudo, né? Abre mão de É, tudo, porque é como você disse, é uma paixão, é algo é. que praticamente moveu toda a sua vida, né? Uhum. Move ainda, até então. E é como você falou, todo dia se descobre uma coisa nova, né? Sim. Agora, sobre o qual foi o tema do seu doutorado?
Qual que foi sua tese? Você... Quais são os prêmios, mal, que você ganhou? Você tem, tipo assim, você falou, você tem que publicar artigo em revista internacional, isso, Uhum. aquilo. E você falou que tem alguns pré-requisitos, né? Uhum. E Sim. você chegou, tipo assim, a ganhar prêmios ou, né, destaque, assim, diferente, né? Uhum. Bom, vamos lá. Assim, na minha área, a minha tese, né, começando a primeira parte da pergunta, a minha tese ela foi, eu desenvolvi um ferramental para calcular a radiação cósmica na atmosfera, em qualquer ponto da Terra, considerando as explosões solares, mas de uma forma bastante diferente do que os códigos internacionais fazem, né? Através desse ferramental que eu criei, a gente consegue obter dados inéditos dessas partículas cósmicas em um grau de detalhe muito maior, né? Por exemplo, existem códigos, é, existem outros códigos que fazem algo parecido dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, mas eles têm algumas aproximações que a gente tirou essas aproximações. A gente fez algo realmente muito robusto. Então é um código bastante novo, assim, né? Então na minha tese eu desenvolvi um código para calcular raios cósmicos na atmosfera, considerando a parte solar, considerando em qualquer ponto do mundo e para qualquer altitude, né? Essa foi o meu trabalho basicamente. E a gente comparou isso com medidas. E também considerei algo que nos outros códigos não se considera, o campo magnético da Terra, né? Então eu consegui particularizar os dados para a nossa região aqui do Brasil, né? Então isso foi o tema da minha tese. Desculpa se eu falei complicado, né? Mas é Mas é que complicado. Não é é, um negócio é, simples. é porque tese é algo normalmente, doutorado é algo muito específico, né? E quando a gente começa a entrar nessas coisas bem particulares, a gente vai ficando cada vez mais técnico, né? Mas falamos de bolinhas, são partículas cósmicas, bolinhas chegando na atmosfera, em qualquer ponto da Terra, considerando o campo magnético da Terra. Eu calculei isso aí, né? Basicamente Que isso, da hora. tá? E, bom, aí a parte de premiação, eu ganhei alguns prêmios com a minha tese, né? Um, o primeiro prêmio foi eu apresentei um trabalho num congresso de física nuclear aqui no Brasil. É um congresso internacional, mas ocorre aqui. E era um pôster que eu apresentei, mas ele ganhou de melhor pôster de todos os posters lá, né? Então eu fiquei bastante feliz. Esse foi o primeiro prêmio que eu ganhei no doutorado. Me motivou bastante, assim, porque tinha bastante pôster, eu lembro, de outros trabalhos muito bons. E depois, quando eu acabei a minha tese, eu ganhei a Sociedade Brasileira de Física na área de física nuclear, né? Tem uma comissão de física nuclear, elegeu a minha tese como a melhor tese da física nuclear no Brasil, né? Nossa, que legal. Eu fiquei muito feliz, né, que assim, é um reconhecimento, né, de um trabalho extenso, né, exaustivo, não só meu, mas de todo um grupo que me ajudou muito, né. E também, depois desse prêmio, eu ganhei um outro prêmio, que seria o Prêmio José Leite Lopes, da Sociedade Brasileira de Física, de melhor tese em física do Brasil, considerando todas as áreas da física. Então, eu tinha ganhado da área de física nuclear, Específica. e depois eu ganhei de melhor de todas as outras 11 áreas. Se eu não me lembro, se não não estou enganado, são mais 11 áreas, né, que eles têm lá a comissão. Então, daí a minha tese foi eleita a melhor tese de todas as áreas pela Sociedade Brasileira de Física. Então, é um prêmio que para mim assim, é,
assim, eu não, o que dizer, né? Eu- Eu Realmente, reconheci. porque o nome José Leite Lopes, para mim, foi um físico realmente de muito renome, assim, né? Então, para mim eu nem sei dizer, uma honra enorme, né? Isso, né? Mas é lógico que também compartilho esse prêmio com as pessoas que me ajudaram, meus orientadores, o grupo de pesquisa, né? Não foi um prêmio que eu fiz sozinho o trabalho lá. Não, eu compartilho todo o grupo, né? Uma equipe aí que me apoiou muito, pessoas incríveis que fizeram esse trabalho acontecer, né? Mas é realmente muito gratificante. E é um indicativo que a gente está no caminho certo, né? Então é muito bom mesmo. Assim, agora é continuar o trabalho, né? Não perder a motivação, continuar o trabalho. Tem muita coisa para ser feita. Realmente, na verdade, não é que tem muita coisa para ser feita, é infinito, né? Isso não É, tem fim, né? Conhecimento não tem fim. Mas tem muitas coisas a curto prazo que eu preciso ainda resolver para dar outros passos, né? Então, é bastante exaustivo o trabalho, né? Mas a paixão nos move, né? Faz a gente mover o mundo aí, né? tá certo. Mal, eu quero agradecer então por esse nosso bate-papo. Eu sei que assim, é muita coisa pra gente conversar ainda. Sim, Então, por enquanto, muito obrigado de coração por disponibilizar seu tempo para falar com a gente, falar com os alunos, principalmente. É, eu fico contente de ter a oportunidade para que eles conheçam um pouco mais de uma área que eu acho que é tão pouco divulgada, né? Ou nem pouco divulgada. E uhum, de tanta importância que tem, né, a pesquisa e os nossos pesquisadores, né? sim, Pro, pro mundo todo, né? Não digo só pro Brasil. Mas como você disse, uhum, né? As descobertas que podem beneficiar tantas pessoas, né, em tantos lugares do mundo. Então uhum. eu quero deixar um forte abraço imenso, né, e eu não sei mais o que agradecer. Eu só estou muito contente de da gente ter, né, ter tido essa oportunidade de conversar um pouco sobre, saber um pouco do seu mundo, né, saber um Sim, pouco mais de ciência, como isso muda, como isso transforma as pessoas e uhum, transforma o mundo. Tá? sim. Muito obrigado mesmo e Bom, é eu que agradeço, Daniel. Para mim é uma oportunidade muito boa, né? Poder comunicar com alunos aí do ensino médio e fundamental, né? Porque quando eu estava no ensino médio e fundamental, o cientista era algo extremamente distante. Eu não tive a oportunidade de conhecer ou escutar, sei lá, diretamente assim, né? Tão direcionado. Mas espero que tenha ajudado aí ou esclarecido. Desculpa se eu compliquei um pouco mais, né? Mas muito obrigado mesmo aí, agradecer e parabenizar pelo trabalho aí, né? Esse tipo de trabalho que você está fazendo aí, como esse tipo de entrevista, é muito legal e é uma contribuição muito grande para os alunos aí, né? Então, obrigado, obrigado, viu, Mal? Valeu mesmo. valeu, valeu.